A paz do Senhor Jesus a todos, graças a Deus. Estamos nós aqui para mais um dia de gravação, mais um dia onde vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Você já deve estar percebendo aí que a gente está aqui na igreja, né? Hoje o dia foi bem corrido, tivemos que vir aqui para a igreja aqui, as meninas estão lá em cima, você vai escutar de vez em quando aí uns barulhos. São as meninas que estão lá em cima separando o material para o nosso bazar. E pela correria do dia eu tive que me assentar para gravar aqui mesmo, tá bom? Hoje nós vamos estudar a parábola do tesouro escondido. Essa parábola está localizada em Mateus, capítulo número 13, Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 44. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 13, no versículo 44 até o versículo de número 46. Nós vamos estudar hoje essa preciosa parábola. Você que está entrando aí, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu dar um aceno aqui para vocês. Está conosco aí a nossa irmã Anne Cristina, filha da nossa irmã missionária Cida. Beijo no coração para toda a família aí. Dá um abraço aí no Arley, dá um abraço aí em todo mundo aí, tá bom, Cris? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vanessa Mota também está conosco aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E os demais irmãos que forem entrando, os que vão assistir depois lá no meu canal do YouTube ou até mesmo aqui no Facebook, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Toda sexta-feira a gente se dispõe aí para estudar uma parábola. E a de hoje é a do tesouro escondido. É uma parábolazinha bem curta, por isso também o estudo vai ser bem ligeiro, que é uma parábola bem curta, ela é bem rápida, mas ela é muito profunda. Abriu a sua Bíblia aí? Mateus, capítulo de número 13, no versículo 44, 45 e também o 46, nós vamos estudar essa parábola. Eu vou ler aqui, vamos ler a parábola? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Outro assim, o reino de Deus também é semelhante a um negociante que busca pérolas de grande valor. Encontrou uma pérola muito preciosa, vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola. Reparou aí? A parábola de hoje é essa, a parábola do tesouro escondido. Embora a gente fez leitura aqui de duas parábolas, a gente leu a parábola do tesouro escondido e a gente também leu a parábola da pérola de grande valor. São duas parábolas, porque ela é dividida na frase o reino de Deus também é assim. Isso já termina uma parábola e começa a outra, mas como as duas parábolas têm o mesmo sentido, eu vou hoje ministrar sobre as duas de modo único, de modo unida, as duas parábolas numa só, porque as duas têm o mesmo objetivo, as duas têm a mesma interpretação. Missionária Cida, beijo no seu coração, tá, amada? As duas têm a mesma interpretação, o mesmo sentido. Para a gente entender essa parábola, a gente vai fazer sempre o caminho que a gente faz. E qual é o caminho que a gente sempre faz, pastor? A gente vai ver com quem Jesus está falando, sobre o que ele está falando, o que está sendo dito, a interpretação do que está sendo dito e no final de tudo a aplicação do que está sendo dito. Então hoje a gente vai ver aqui com quem Jesus está falando. Vamos voltar aqui a página, no capítulo de número 13, no versículo 36, a gente vai ver com quem Jesus está falando. É o primeiro passo da interpretação e estudo dessa parábola de hoje. Com quem Jesus está falando? Vamos ver. E tendo despedido a multidão, foi para a sua casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Então a gente já sabe com quem Jesus está falando essa parábola do tesouro escondido, que está situada aqui no capítulo 13, no versículo 4:4, 4:5 e 4:6.
Para quem entrou depois, o nosso estudo hoje é sobre a parábola do tesouro escondido, junta com a parábola da pérola de grande valor. Eu disse a vocês que são duas parábolas. A primeira é no versículo 44, a segunda no versículo 45 e 46. Do versículo 47 em diante, já é uma outra parábola, tá bom? Jesus já começa a falar de um outro assunto. Então, para a gente entender bem o que essa parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor quer dizer, eu tive que voltar um pouco para saber com quem Jesus estava falando. Jesus estava falando com seus discípulos. Ele começa o capítulo 13 pregando na beira da praia. Vamos ver isso? Versículo 1 do capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se uma grande multidão aos seus pés, e entrou no barco e começou a ensinar a multidão da praia. Então, no começo do capítulo 13, Jesus sai de casa, vai para a beira da praia e começa a ensinar a multidão. No meio dessa multidão também estão os seus discípulos reunidos ali. Jesus conta algumas parábolas para eles. Entre elas está a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e de fermento, e também no início do capítulo 13 aqui, a parábola do semeador. Jesus conta essas três parábolas no capítulo de número 13. No capítulo de número 13 ainda, a partir do versículo 36, ele começa a dar explicação da parábola do joio e do campo. Ele começa a explicar aos seus discípulos dizendo: olha, está escrito aqui, ó, parábola do capítulo 13, no versículo 36, ele explica a parábola do joio, que é o seguinte: e respondendo Jesus disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ele começa a explicar aos seus discípulos a parábola do joio no meio do campo. Ele diz bem claro: eu sou o que semeia boa semente, vocês, meus discípulos, são a boa semente, o campo é o mundo, o diabo é o que semeou a mau semente, a mau semente são os filhos do maligno, a ceifa é o final de tudo, os anjos são os ceifeiros. Então ele explica muito bem a parábola do joio e do trigo, e ele continua ainda no capítulo de número 13, no versículo de número 44, ele começa uma nova parábola, só que essa nova parábola já é num lugar diferenciado. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento, ele conta na beira da praia, junto com a multidão. Só que a explicação da parábola do joio, ele conta só para os discípulos, chama eles à parte, está dizendo aqui, ó: e então, tendo despedido a multidão, versículo 36 do capítulo 13, voltou para casa. E quando ele volta para casa, os seus discípulos querem a explicação da parábola do joio. Ele dá a explicação da parábola do joio, e diretamente no versículo 44, ele entra numa nova parábola. E qual parábola é? A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Então nós já sabemos com quem Jesus está falando, já sabemos sobre o que ele está falando, e sobre o que ele está falando? Sobre o reino de Deus. Ele começa ensinando os discípulos que nesse mundo que vivemos, ele plantou os seus discípulos para que sejam boa semente. Nesse mundo que nós estamos vivendo, Jesus está deixando claro que ele plantou a boa semente. Ele é o que planta a boa semente. Quem é a boa semente? Jesus está deixando claro que a boa semente são os seus discípulos, são aqueles que atentam para as coisas do reino de Deus, são aqueles que observam o reino de Deus e andam conforme ele. Jesus deixa claro também, ainda nesse capítulo 13, explicando a parábola do joio,
que o mundo, que o campo é o mundo. Aí tem uma grande confusão. O campo não é a igreja, tá, gente? A gente não tem que aceitar joio no meio da igreja. A gente não é obrigado a aceitar joio no meio do rebanho. Joio aqui não é na igreja, é no mundo. O campo, a explicação aqui a partir do versículo 36 do capítulo 13, Jesus deixa claro que o campo é o mundo em que vivemos, aonde ele plantou a boa semente, que são os discípulos, e o diabo plantou a má semente, que são aqueles que observam as coisas do maligno. Então para com essa ideia de que a gente tem que aceitar joio na igreja. A Bíblia diz em Salmo de número 1, que Deus não vai deixar o ímpio na congregação dos justos, tá bom? Esse joio aqui não é plantado dentro da igreja não, esse joio é plantado no mundo. Então eu, como pastor, não sou obrigado a aceitar gente que não presta dentro da igreja, gente que não quer mudar, gente que não quer tomar vergonha na cara, gente que não quer viver de forma conforme a palavra. A igreja aceita a gente de toda forma? A gente aceita gente de toda forma, mas a igreja não é obrigada a ficar sustentando no meio dela pessoas que não querem mudança, pessoas que vão continuar no meio da igreja, mas ainda corrompendo os irmãos, atraindo o que não deve para o meio do rebanho. Isso não é aceito. Esse joio aqui do capítulo 13, a partir do versículo 36, é no mundo. O diabo plantou no mundo pessoas que não prestam, pessoas que vão seguir o seu querer e a sua vontade. Mas nesse mundo, Jesus plantou também os seus discípulos, que vão observar as coisas do reino. Então Jesus está falando com eles sobre o reino, como o reino de Deus é feito de boas pessoas, é feito de pessoas que vão seguir os seus estatutos, é feito de pessoas que observam a palavra de Deus e a cumprem. O reino de Deus é lugar de crescimento espiritual. O reino de Deus é lugar de desenvolvimento da fé. O reino de Deus é lugar de intimidade com o próprio Deus. O reino de Deus é lugar de edificação para a alma daquele que nele participa. Então Jesus está deixando isso claro aqui. Ele está falando com os seus discípulos sobre o reino de Deus e a sua forma de administração. Então ele entra agora no versículo 4:4, falando sobre a parábola do estudo de hoje, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Jesus vai deixar claro aqui nessa parábola algo muito interessante, que nós vamos observar agora, vamos explicar para vocês, vamos aplicar e o estudo acaba. Como eu disse, a parábola é bem pequenininha, então acaba que o estudo também vai ser bem ligeiro. Vamos lá. O que diz a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor? A gente já começou o caminho das pedras. Já vimos com quem Jesus está falando, sobre o que está falando. Agora vamos estudar propriamente dito a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Ele diz no versículo 4:4: também o reino de Deus. Reparou aí? O assunto em questão é o reino de Deus. Aí ele começa dizendo: também o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante, ou seja, também. Ele está dizendo que da mesma forma que ele estava conversando antes, o que ele vai contar agora é o mesmo assunto. E qual é o assunto? O reino dos céus. É semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria de ter encontrado esse tesouro, ele vai, vende tudo que tem e compra esse terreno. Aí segue outro assim, ou também é assim, o reino dos céus. É semelhante a um negociante que busca pérolas valiosas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo quanto tinha para comprá-la. Reparou? Essas duas parábolas, que é um estudo único hoje, está dizendo uma coisa muito importante. Jesus está dizendo que o reino dos céus é igual a um homem que encontrou num campo um tesouro escondido. Ele vai lá,
vende tudo que tem só para comprar aquele campo. E por que ele compra aquele campo? Por causa do tesouro que ele encontrou lá. Ele sabe que ele vai se despedir de tudo que ele possui por causa daquele campo, mas ele sabe que vai valer a pena. Por quê? Porque aquele campo é o lugar aonde está escondido um grande tesouro. Aí diz que outro assim, ou seja, de igual modo, também o reino dos céus é igual a um negociante que encontrou uma pérola de grande valor. Ele vende tudo que tem só para comprar aquela pérola. Reparou que as duas parábolas, embora sejam parábolas com assunto diferente, mas a profundidade, o conteúdo explicativo é o mesmo? O que Jesus quer dizer aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo sobre duas pessoas que encontraram algo de muito valor. Um encontrou um terreno com tesouro escondido, o outro encontrou uma pérola de grande valor. Esses dois homens vende tudo, um para comprar o terreno aonde está o tesouro e outro para comprar a pérola de grande valor. O que esse estudo está ensinando? O que esta parábola está ensinando? O tesouro do campo e a pérola de grande valor são a mesma pessoa, Jesus de Nazaré. Jesus é o tesouro escondido no campo dessa parábola, e Jesus é a pérola de grande valor também dessa outra parábola. O que Jesus está querendo dizer é: o reino dos céus é assim, ele tem um tesouro magnífico, só que para comprar esse tesouro, alguém vai ter que vender tudo que tem. A paz do Senhor Jesus, irmão João Carlos Santana, Deus te abençoe, meu irmão, forte abraço para você, tá? Que bom ter você conosco aqui. A nossa irmã Ana Carlos Pereira também, Deus abençoe, que bom ter vocês aqui. Então essa parábola está dizendo algo interessantíssimo. Jesus é esse tesouro do campo, e Jesus é essa pérola de grande valor. O que Jesus quer dizer? Agora eu vou explicar a parábola. O que Jesus quer dizer para os seus discípulos? Ele está dizendo: eu sou o tesouro de grande valor escondido nesse campo, e eu também sou a pérola de grande valor. Só que da mesma forma que o homem teve que vender tudo quanto tinha para encontrar o campo e pagar por ele para ter o tesouro que nele estava, da mesma forma que o negociante teve que vender tudo que tinha para comprar a pérola preciosa que ele tanto queria, assim é o reino de Deus. Eu sou o tesouro, eu sou a pérola, mas para me adquirir na vida de vocês, vocês vão ter que deixar tudo quanto tem. É Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. Eu já expliquei. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre o reino de Deus, no capítulo 13, a partir do versículo 36. Depois ele entra no capítulo 13, versículo 44, contando essas duas parábolas: tesouro escondido e pérola de grande valor. Eu juntei as duas porque as duas têm o mesmo sentido. E qual é o sentido? É Jesus dizendo: eu sou o reino de Deus, eu sou o tesouro do campo e a pérola preciosa. Mas para me ter na sua vida, para adquirir a minha vida na sua vida, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Vocês querem que eu faça parte da vida de vocês? Vocês querem que eu seja o tesouro de vocês, a pérola de grande valor? Então saibam que vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. Porque lembra, e perceba, melhor dizendo, que para o homem adquirir o campo, ele teve que vender tudo. Perceba que para o comerciante adquirir a pérola, ele teve que vender tudo. Aplicando agora a parábola, vamos aplicar? Eu já expliquei que Jesus é esse tesouro, já expliquei que a pérola também é Jesus, já expliquei que essa parábola que ele está contando
é para trazer ensinamentos sobre o reino de Deus. Já expliquei que ele está conversando com os discípulos e que ele está dizendo aos discípulos o seguinte: para que eu faça parte da vida de vocês, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. E fato é, gente, se você pegar a vida distinta de cada discípulo, você vai ver que todos eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Eu vou citar o nome apenas de alguns: Pedro e João, Tiago e o seu irmão André, Levi, que é Mateus, o publicano, Paulo, o apóstolo. Todos esses que eu ora citei tiveram que abrir mão de muita coisa, gente. Tiveram que abrir mão de muita coisa. Tiago e André não abriram mão só da pescaria, também disseram adeus para o seu pai. Levi, ou Mateus, o publicano, teve que abrir mão da receitoria da época, teve que abrir mão de um dinheiro que ganhava como cobrador de impostos, para poder seguir a Jesus. O apóstolo Paulo abriu mão de muita coisa, de uma vida, para seguir Jesus. E tirando João, o evangelista, quase todos, ou melhor, todos tirando João, todos os discípulos tiveram que abrir mão da própria vida. É por isso que Jesus está pregando isso aqui para eles, no capítulo 13, no versículo 4:4, 4:5 e 4:6, aonde ele conta duas parábolas. A explicação dessa parábola para os discípulos é a seguinte: para vocês viverem comigo, que eu sou o tesouro do campo e eu sou a pérola de grande valor, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa. Agora vamos aplicar essa parábola no dia de hoje. Gente, a mesma coisa se aplica hoje. Eu e você somos discípulos de Jesus. Ainda hoje nós temos que abrir mão de muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho gente aqui na live que vai poder confirmar o que eu vou falar. A nossa irmã Célia Rocha Hidalgo. A Célia, ela me acompanhou desde os meus primeiros passos na igreja. A Célia foi alguém que, juntamente com seu esposo, o nosso irmão Wilson, me trouxeram de novo para a casa de Deus. A Célia viu de quanta coisa eu tive que abrir mão, não só de coisas que era pecado não, tá? Eu tive que abrir mão de coisas concernentes à vida. A Célia lembra e sabe que eu abri mão de um trabalho, de uma vida secular. Hoje eu só vivo aqui, ó, esse aqui é o meu trabalho. Tanto como eu disse a vocês, eu estou aqui hoje desde cedo, as meninas estão lá em cima fazendo alguma coisa aí para o bazar que vai ter, mas o meu dia a dia é isso aqui, ó, esse é o meu trabalho. Eu tive que abrir mão de uma vida secular para ter uma vida só na casa de Deus e na obra de Deus. Então eu tive que abrir mão de alguns projetos, eu tive que abrir mão de alguns sonhos, eu tive que abrir mão de alguns prazeres entre os homens, porque servir a Jesus não é só abrir mão do que é pecado, não. Abrir mão do que é pecado é primordial, essencial. Só que a vida com Jesus vai ter que cobrar da gente abrir mão de alguma coisa. A viver com Jesus vai cobrar da gente abrir mão de algumas coisas. Então eu quero saber se você que me ouve, você que é discípulo do tempo atual, do tempo presente, está disposto a aceitar essa proposta de Jesus, porque é isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Jesus está deixando claro para os seus discípulos o seguinte: vocês vão ter que abrir mão de muita coisa, vocês vão ter que abrir mão de coisas importantes para vocês, para viver comigo, vocês vão ter que abrir mão de coisas muito valiosas para andar comigo. E gente, repito, não é só coisa pecaminosa. Abrir mão do pecado por Jesus é fato, é necessário, convém àquele que quer segui-lo. Mas eu estou falando de abrir coisas talvez que você achava que não deveria ter que abrir mão. Não vai ser talvez o seu caso, mas no meu caso,
Repito, eu tive que abrir mão de uma vida secular comum. Tive que abrir mão do lugar onde eu cresci para vir morar aqui em Realengo. Tive que abrir mão do lugar onde eu vivi a metade da minha vida, onde eu fiz amigos, onde eu criei laços de familiares, no local onde eu cresci. Eu tive que abrir mão desse lugar para vir morar no lugar longe dos meus amigos, longe dos meus parentes. Para quê? Por causa da obra de Deus, por causa de seguir a Deus, por causa de seguir o tesouro do campo e a pérola de grande valor. Então, ainda hoje, queridos irmãos, essa parábola se aplica ainda hoje, porque há pessoas aqui que estão me ouvindo que vão ter que abrir mão de alguma coisa. Há talvez pessoas aqui que já abriram mão de alguma coisa. Talvez você que me ouve abriu mão de muitas coisas para ter que seguir Jesus. Só que essa é a explicação e a aplicação dessa parábola de hoje. Jesus é o tesouro que vale a pena abrir mão de tudo por causa dele. Jesus é a pérola de grande valor que vale abrir mão de muitas coisas por causa dela. Você que chegou depois aí, hoje nós estamos estudando a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Depois que eu salvar aqui, compartilhar, assista desde o início a explicação e por fim a aplicação aí na nossa vida. Então essa é a aplicação. Pastor, qual é a aplicação? A aplicação é essa: Jesus é o campo que tem um tesouro escondido. Ele é o tesouro escondido. Jesus é a pérola de grande valor, que para receber ele na nossa vida, para tê-lo na nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Então eu peço a você que ore hoje nesse sentido. Ore perguntando ao Senhor do que eu tenho que abrir mão para ter mais intimidade com o Senhor. Talvez tu vai ter que abrir mão de um tempo na internet. Talvez vai ter que abrir mão de um final de semana para fazer um propósito. Eu não sei o que você vai ter que abrir mão para ter mais intimidade com Jesus. Você sabe, e se não sabe, eu tenho certeza que Ele vai te revelar. Se você orar sinceramente dizendo: Deus, eu quero alcançar o tesouro desse campo que é Jesus. Eu quero ter na minha vida essa pérola preciosa de grande valor que é Jesus. O que eu devo abrir mão? Do que eu devo me despedir para que eu possa viver com Ele? Lembra? Isso também já foi dito por Jesus antes aos seus discípulos, quando Ele falou a eles dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Reparou que antes de carregar a cruz, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que negar a mim mesmo. E negar a mim mesmo é deixar para trás alguns desejos. Negar a mim mesmo é deixar para trás alguns prazeres. Negar a mim mesmo é deixar para trás talvez coisas que não são pecado, mas que vão interferir nessa minha intimidade com Ele. Então que Deus possa abençoar a sua vida. O estudo dessa parábola de hoje é para trazer consciência a nós, discípulos de Jesus, que para segui-lo, que para andar com Ele, que para estar com Ele, que é o tesouro escondido do campo e a pérola de grande valor, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então eu espero que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração, lembrando sempre a você que essa parábola vai lá para o meu canal do YouTube. Você que chegou depois, pode até assistir direto lá, até para dar mais uma visualização, para dar um like lá no meu canal, para compartilhar também. Então eu te convido a ir lá, PR Adriano Rocha, Ronaldo de Souza, Sheila Abramovic, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu vou orar aqui. Nosso irmão Hudson Calazans, a paz do Senhor. Sandra Reis, ela disse aqui: pastor, ore pelo meu filho, que ele bateu de carro. A gente vai orar agora pelo seu filho, tá, irmã Sandra? Lembrando a vocês
Se inscreve lá no meu canal, você que não se inscreveu ainda, PR Adriano Rocha. Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação, dá like já nos vídeos que já existem. Para quem não sabe o que é like, é a mãozinha assim, ó, só apertar na mãozinha assim e compartilha de lá. Ao invés de compartilhar aqui do Facebook, eu te peço para que compartilhe do YouTube para o Facebook. Vai ser muito melhor, vai me ajudar bastante, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Até a próxima sexta-feira para mais um estudo de mais uma parábola, tá bom? Muito obrigado por você ter passado esse tempo comigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu te convido agora a levar a sua voz em oração comigo pelo filho da nossa irmã Sandra Reis. Ela colocou aqui que ele se acidentou de carro. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, está aí o filho da tua serva. Não sabemos a gravidade do acidente, não sabemos em que situação ele se encontra, mas sabemos que tu o sabes e que tu és o Deus Todo-Poderoso. Pedimos ao Senhor que socorra o filho da tua serva agora, dando a ele, Senhor, a saúde necessária. Senhor, não sabemos a gravidade, o que aconteceu, mas pedimos que ele tenha uma ótima recuperação, que tudo que foi perdido nesse acidente seja, Senhor, restituído, e principalmente na área da saúde. Pedimos que encaminhe ele ao lugar certo, ao médico certo, e que seja resolvida a situação do teu servo. Dá livramento, dá a ele, Senhor, aquilo que for necessário, para que se recupere desse acidente, em nome de Jesus. Também te agradecemos por tudo que nos permitiu nessa noite, por mais um estudo da tua palavra, e que essa parábola alcance o coração do teu povo, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe vocês, até a próxima. Beijo no coração, Deus abençoe.